E após Cruzeiro desistir de Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro, faz nova proposta por Gerson, tentadora, e futuro de Gerson começa a ser definido. Final de semana, Flamengo pode ser campeão, basta vencer e aí já era, esquece. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá aí de cantinho, que tá com o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu, abençoado Flá, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ser campeão no sábado. Põe fé? Comenta e fala, meus fofos. Vocês estão bom, eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, situação é a seguinte, tarde tá agitada, a chapa tá quente, Flamengo sendo atentado a todo momento aí, chega nova proposta do Zenit, e a situação é a seguinte, Zenit tinha abandonado a questão do Gerson ali, porque chegou a oferecer 28 milhões, segundo o Júlio Miguel Neto, e o Flamengo não aceitou. O Flamengo falou que não vende e ponto. Aí o Zenit desistiu e foi para o plano B. O plano B seria o Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro. Jogador bom, jogador importantíssimo no Cruzeiro. E lá no Cruzeiro os valores não agradaram muito ao Zenit, que acha melhor, né, por esses valores, contratar o Gerson. E aí voltaram, sondaram a situação do Gerson. Salário do Gerson hoje está defasado, o jogador que aumenta. Então o Zenit viu ali uma brecha para tentar o jogador, prometendo um salário aí 2 vezes maior do que ele ganha hoje no Flamengo. Beleza. Até aí tudo bem. Depois, já tinham oferecido 28, o Flamengo recusou, ofereceram 30 milhões de euros, 30, mais 9 milhões, caso o Gerson bata as metas. E quais seriam as metas? Se ele cumprir 50% das partidas que faltam até o meio do ano, ele alcançando esse número aí, sem lesão, sem nada, o Zenit já teria que pagar o Flamengo aí pelo menos mais 9 milhões de euros, ou seja, 39 milhões por um jogador de 28 anos, um jogador que já deu lucro, só de estar jogando, importante, aí ajudou na conquista da Copa do Brasil, então um jogador que já deu lucro e agora daria um lucro dobrado, porque o Flamengo pagou de 18, estaria vendendo por 39, mais do que o dobro, ou seja, o Flamengo vê como uma excelente oportunidade esse negócio, mas o José Boto, após ser contactado aí, maiores informações, disse o seguinte: não vou abrir mão do nosso Gerson, o Gerson é inegociável, o Flamengo não pretende negociar o Gerson, nenhum jogador que joga hoje no time titular vai sair antes do Mundial. Essa é a palavra do Gerson aí, do José Boto. A palavra final do José Boto é que ninguém sai do elenco principal do Flamengo até o meio do ano. Ou seja, a janela continua aberta até o dia 28 de fevereiro. Lembrando, só está aberta em parte da Europa. Nos principais mercados já fechou há muito tempo. Fechou no dia 2 de fevereiro. Fechou para a Inglaterra, fechou para a Alemanha, fechou para a Itália e para a França. Então os outros mercados alternativos ali estão abertos. E se tratando do Zenit, né, que é o time russo, o mercado europeu já estava fechado há muito tempo, né, desde quando começou o conflito. Então, o mercado principal deles passa a ser o brasileiro. E com isso, eles estão forte, firme e forte aqui, e sabem que a janela fecha no dia 28 de fevereiro, falta pouco tempo para fechar, menos de 10 dias, mas mesmo assim, o Flamengo pretende segurar, não vai negociar o Gerson é inegociável nesse momento, não só o Gerson, mas todos aqueles jogadores que o Felipe Luiz considera importantíssimos para a temporada, o Flamengo não pretende negociar. No meio do ano é outra história, dependendo do valor que chegar, aí sim o Flamengo pode abrir mão do Gerson. Lembrando, o Jorginho já está praticamente cravado no Flamengo. Na última entrevista do José Boto, ele falou que não poderia liberar o Gerson agora, por isso tinha negado a venda para o Zenit, pois agora não teria como contratar outro jogador e o Jorginho só chega no meio do ano. Ou seja, quando ele falou isso aí, ele deu uma brecha e está dizendo que já está tudo certo. Lá na Europa, já cravo que o Jorginho assinou pré-contrato com o Flamengo, já está com pré-contrato assinado. Na Europa já falam isso, vários jornais lá, tem mais de 4 jornais que está apontando que o Flamengo e o Jorginho já alinharam tudo e o pré-contrato está assinado. O Flamengo aí desmente, na verdade não desmente, né? O Flamengo não confirma. O Flamengo fala que ainda não sentaram para negociar, inclusive tem uma viagem marcada para Londres em meados de março, no qual o José Boto vai viajar para lá, ele, Bruno Spindel, vão fazer esse tour
e durante esse tour ele deve ser assinado o pré-contrato de Jorginho com o Flamengo. Se já não está assinado, como cravam os jornais lá, né? No Flamengo não se confirma. Eu acredito que se tivesse assinado o pré-contrato, essa altura o Flamengo já teria anunciado. Por quê? Porque o Flamengo gosta de... Quem não gosta de fazer uma bela apresentação, um anúncio desse? Então todo mundo está aguardando, é um baita jogador. O jogador hoje no Arsenal é importantíssimo, entra em todas as partidas, por isso não saiu agora em janeiro. Não, gente, ele teria saído agora em janeiro. Mas o técnico Arteta pediu para ele continuar até o meio do ano e pediu o Arsenal para poder renovar com ele por mais um ano. Ou seja, encerra no meio do ano agora, 31 de maio, encerra o contrato dele, 1º de junho já está livre. E o técnico Arteta pediu a renovação do contrato dele até o próximo ano, mais um ano. Então por isso que eu acredito também que ele não assinou o pré-contrato, porque ainda tem tudo isso aí. Tem muita coisa, muita água para passar debaixo da ponte. As coisas não são assim como o pessoal está achando, mas tem gente cravando que já está assinado o pré-contrato. E aí nessa entrevista o José Boto deixou escapar isso aí, que o Jorginho só chega no meio do ano, então a gente fica cheio de esperança. E o Gerson não sai, então isso aí é certo, o Gerson não sai, ponto final. Não só o Gerson, como o Wesley também, que está na mira dos times europeus e dos times da Rússia, não sai. Até mesmo se ele assinasse com algum time hoje da Europa, por exemplo, Inglaterra, Itália, França, Alemanha, ele só poderia chegar nesses times no meio do ano, porque lá a janela já fechou, então menos mal. Mas para os mercados alternativos que estão abertos, os caras estão querendo, tipo o Zenit, mas já levou um não e não vai conseguir levar. O Flamengo vai fazer jogo duro. Tem aquela história lá que envolve o Claudinho, que envolve o Wender. O Flamengo ficou tentando contratar eles. Quando o Flamengo igualava o valor, eles mudavam a proposta, mudavam a situação. Aí o Flamengo não conseguia fazer aquilo que eles queriam. A janela fechava, o Flamengo ficava escondido. Inclusive o Alcaraz veio numa situação dessa, não conseguiu contratar o Claudinho, buscou o Alcaraz. Hoje o Alcaraz está dando show no Everton. No Flamengo mal conseguiu jogar. Mas então o Flamengo deve dar o troco de mercado aí no Zenit, dificultando muito a saída dos jogadores para lá. Mas no meio do ano o Flamengo pode ceder ele dependendo do valor. Imagina se botar 39 pelo Gerson de novo. E deve botar, porque o Gerson vai ser convocado para a seleção, assim como o Wesley, coisa e tal. Então o Flamengo deve fazer muita grana no meio do ano, só vai liberar depois do Super Mundial. Inclusive o José Boto pediu, em reunião com o pai do Gerson, Marcão, e o empresário pediu para eles terem paciência, que até o meio do ano eles vão acertar essa defasão salarial dele aí, né? Vão reajustar o salário dele e vão renovar o contrato até no meio do ano, para ele esperar. Então tem muita coisa para acontecer, só o tempo nos dirá. Meus amigos, esse final de semana, Flamengo e Maricá, jogo que foi adiado das 4h30 para as 19 horas, após pedido dos jogadores. A CBF acatou, a FED também. E aí o que acontece? O jogo foi adiado para as 17 horas. A partir de agora, todo o jogo que era às 4 horas, 4h30, passará para esse horário mais ou menos, que é um horário mais fresco para os jogadores não enfrentar o sol de 40 graus e a sensação térmica de 60. Então com isso, o Flamengo pode ser campeão. O Flamengo vencendo já deve ser campeão. Por quê? Porque mesmo que o Volta Redonda vença o seu confronto, ele teria que fazer 14-0. Até hoje nunca aconteceu isso, mas não vai ser agora que vai acontecer. Então o Flamengo deve ser campeão da Taça Guanabara, se classificar para a semifinal do Carioca, vai para o mata-mata e no final a gente ganhou também o Carioca, começar bem um ano, mais um título, daqui a pouco começa aí Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e no meio do ano o tão sonhado Mundial. Falta aí menos de 4 meses para o Mundial, Super Mundial. Tomara, estou ansioso, espero que o Flamengo faça bonito. E você, o que espera do Flamengo nesse Super Mundial? Dá para ganhar? Dá para ficar entre os 8 finalistas? O que vocês acham aí? Comenta aí. Então é isso, muita informação chegando, muitos desencontros. Saiu a notícia também do Paquetá, que o Paquetá foi, além de ser denunciado pelos esquemas de aposta, ele deve ser também banido do futebol, pois lá a Federação a FC, Federação Inglesa, pede o banimento do jogador, quer que o jogador seja banido do futebol para sempre. Lá as coisas são severas, galera. Lá o negócio é tenso, não é igual aqui que é meio enjambrado. Você aqui já está ficando mais ou menos assim. Lembrando que hoje vai sair o desfecho do julgamento do Gerson e também do Everton Ribeiro sobre aquele problema que tiveram lá no confronto contra o Botafogo, né?
pelo Carioca. O Flamengo ganhou de 1 a 0, teve aquela confusão. Gerson, Everton Araújo, Cleiton e também Alex Barbosa e o Alex Telles. Agora olha só, quem pode ser banido aí é o Cleiton, o Gerson, Alex Telles e o Alexandre Barbosa. Esses 4 aí vão ser punidos, com certeza. Qual a punição que a gente não sabe. O que deve levar a pior punição deve ser o Alex Barbosa, porque ele ficou incentivando, após o desfecho ali da confusão, a esperar no túnel os jogadores do Flamengo para ter nova confusão. Então ele deve ter uma punição maior, inclusive deve ter uma punição em dinheiro. Então muita coisa vai acontecer isso aí. Tamo junto? Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Tá com o dedo no like, se inscreve, forte abraço e fui. Valeu, amigos.